Olá, pessoal, boa noite, segunda-feira. Essa semana eu resolvi trazer um tema que foi uma sugestão da Cris, que é a nossa secretária lá do consultório, que me ajuda aqui no agendamento das consultas, aqui nas respostas do Instagram. E ela me falou que tem chegado muita pergunta sobre um procedimento feito na face com pequenas incisões na linha do cabelo e que tem muita gente perguntando se eu faço esse procedimento ou se esse procedimento funciona. Então, eu resolvi trazer esse assunto porque já que ele está gerando muita curiosidade, eu resolvi abordar um pouco esse assunto sob um ponto de vista mais técnico. Então, eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgiã plástica, e essa é a nossa live da segunda-feira. O microlifting, ou elevação de face, enfim, aqueles nomezinhos engraçadinhos que a gente vê na internet, são esses procedimentos minimamente invasivos feitos em consultório com anestesia local, que está sendo feito tanto por cirurgiões plásticos como por não médicos, e que ele é feito por uma pequena incisão aqui próximo da linha temporal. Tem muita gente que faz na linha do cabelo e tem gente que faz atrás da linha do cabelo. E o que é esse procedimento, né? Ele é um procedimento que visa tracionar estruturas superficiais da pele. O descolamento ele é subcutâneo e o que é tracionado são estruturas como a face temporal superficial. São estruturas um pouco mais superficiais do que aquelas que a gente costuma abordar nas cirurgias de face de verdade, né? Como, por exemplo, o lifting endoscópico ou a cirurgia de lifting facial por plano profundo. Então, ela é como se fosse um lifting cutâneo, só que um lifting cutâneo que a gente traciona a estrutura profunda que está embaixo, que no caso é a face temporal superficial. E como todas essas modas, né, elas vêm de fora do Brasil, esse microlifting ele já ganhou várias versões para fazer na frente da orelha, na linha do pescoço, enfim, é aquela coisa que na imaginação das pessoas o céu é o limite. Eu vou dizer para vocês que a minha percepção técnica é de que essa abordagem ainda carece de comprovação científica. Por curiosidade, eu entrei no PubMed e no Google Academics para dar uma levantada na literatura, né, sobre microlifting, elevação de face, cirurgia de face minimamente invasiva. E como eu já imaginava, não há nenhuma publicação na literatura, né, com essa descrição. E mais ou menos é assim que funciona nos tempos atuais, em que a velocidade do compartilhamento da informação é mais rápida do que os congressos e é mais rápida do que as publicações científicas. Porque para eu poder submeter um trabalho meu para uma publicação, para ela ter peso científico, eu preciso ter um N mínimo de pacientes e um acompanhamento mínimo de tempo de pós-operatório. E é o que esse tipo de procedimento ainda não tem. Ele não tem esse N mínimo e ele não tem tempo de acompanhamento. Ou os cirurgiões que fazem a técnica não tiveram ainda, digamos assim, a vontade de compartilhar essas informações com os outros profissionais. A gente ainda não sabe dizer o que vai acontecer a longo prazo com essas técnicas. E é exatamente essa, digamos assim, a minha dúvida sobre a validação ou não desse tipo de procedimento. Se os resultados, né, que os pacientes obtêm, se eles vão se perdurar ao longo do tempo, ou se eles são aquele efeito Cinderela que a gente obtém com os liftings com fio, por exemplo. Na minha opinião, esse tipo de procedimento vai ter um resultado parecido com o de um fio de tração. Vai durar lá os seus 6 meses, 10 meses, e depois, à medida que o tempo for passando, ele vai perdendo o resultado. Essa é a minha opinião pessoal. Como uma cirurgiã plástica que faz esse tipo de cirurgia de face e está avaliando uma técnica que foi mostrada. Então, se eu estivesse num congresso e alguém me apresentasse isso, era exatamente essa opinião que eu teria. E por que eu penso desse jeito, né? Eu penso assim, a gente faz uma cirurgia em que a gente descola as camadas da face. A gente libera ligamento, a gente traciona as estruturas e mesmo assim o resultado não dura para sempre e nem sempre ele fica tão bom quanto a gente gostaria.
E eu não acredito muito em... Talvez eu sou um pouco cética, né? Eu não acredito muito em pote de ouro no final do arco-íris. Eu gostaria muito que tivesse realmente algo que fosse minimamente invasivo e que desse um resultado digno para uma paciente, né? Para valer a pena um procedimento como esse. Mas eu confesso que eu não me convenci e eu vou esperar. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Provavelmente nos próximos 2 anos, né, a gente vai ter esses acompanhamentos, né, dessas técnicas minimamente invasivas sendo mostradas em congressos, talvez até em publicações científicas. E aí a gente vai ter mais... eu vou ter uma condição técnica melhor para poder avaliar. Mas hoje, a minha opinião é, se vocês estão pensando em fazer algo minimamente invasivo, como esses microliftings, independente de quem esteja fazendo, tem que ter muito claro na mente que o resultado ele vai ter uma duração mais limitada e que o tempo de duração é limitado e de que o resultado é limitado. E eu acredito que isso aí é para pacientes que têm pouco ou nenhuma flacidez na face. Então, por exemplo, teoricamente, pelas indicações, eu seria uma candidata a fazer. Mas eu confio muito mais em fazer uma cirurgia endoscópica do que fazer algo assim. Porque, assim como eu não vou experimentar em ninguém, eu também não quero que experimentem as técnicas em mim. Eu vou esperar as pessoas fazerem, eu vou esperar os cirurgiões plásticos mais arrojados do que eu testarem a técnica e assim eu vou tirar minhas próprias conclusões daqui a algum tempo, ok? Esse era o recadinho de hoje, era para satisfazer a curiosidade do pessoal que me segue aqui no Instagram e a pedido da Cris. Cris, está aqui o vídeo que você tanto me pediu para eu gravar sobre essa técnica de microlift ou de elevação de face, ok? Eu desejo uma excelente semana para todo mundo. Até a semana que vem, até a próxima segunda-feira e um grande beijo para todo mundo.